Olá, bem-vindo aos 5 Minutos de Ciências, onde hoje continuarei a falar de recursos, da classificação dos recursos e procurarei ajudar-te a entender a apresentação que te disponibilizei. Espero que gostes e eu gosto de ter cá nos 5 Minutos de Ciências. Prestemos então atenção à apresentação que te foi fornecida. Compreender a classificação dos recursos naturais, então, é o propósito desta rúbrica. E a primeira coisa que importa ter bem definido e bem presente é o que se entende por recurso natural. Ora, segundo o teu manual, recurso natural pode ser definido como fonte de energia ou de matéria disponível na Terra e que pode ser utilizada pelo ser humano. Definição bastante simples de entenderes. O recurso natural pode ser definido como fonte de matéria ou de energia disponível na Terra e que pode ser utilizado pelo ser humano. Ponto final. Exemplos de recursos são vários. O Sol, que nós podemos usar, por exemplo, num painel solar, a força do vento, a água doce, o oxigênio, de que nos servimos, por exemplo, para respirar, as árvores, que têm milhentas finalidades, uma, por exemplo, a produção de oxigênio, outra, por exemplo, o dar abrigo, sombra. Como se classificam os recursos naturais? Eles podem ser classificados de vários critérios. Conteúdo. Olhamos para aquilo que eles são constituídos. Então, eles podem ser classificados atendendo ao conteúdo em geológicos, pedológicos, hídricos, biológicos, climáticos. Vamos ver à frente cada uma destas classificações. Disponibilidade. E aqui já nos surge um termo de que falamos regularmente e que tu certamente já ouviste falar bastantes vezes. Recursos renováveis e recursos não renováveis. A importância estratégica é um aspecto também relevante porque, se prestarmos atenção, muitas das guerras ao longo da história tiveram a ver com a apropriação de recursos de vizinhos. Natureza, se eles são minerais, são biológicos, são hídricos, são energéticos. Então, temos aqui classificações de recursos naturais atendendo a vários critérios. O critério de conteúdo, o critério da disponibilidade, o critério da importância estratégica e o critério da natureza. Quanto ao conteúdo, ou seja, olhando para aquilo que os constituem, aquilo que eles têm, podemos ter recursos geológicos, rochas, minérios, águas minerais, por exemplo, uma concentração do mineral que se torne fundamental, então temos aí um recurso geológico. O recurso pedológico, se estamos a falar de solos, e este é um recurso fundamental ao longo da história, sempre foi um recurso muito privilegiado. O solo se for fértil, propicia a agricultura, e a agricultura é fundamental para o fornecimento de alimentos. Recursos hídricos, um recurso cada vez mais valorizado, a água, essencialmente se for um recurso hídrico de água potável, tem um valor cada vez maior. E o recurso biológico, como os seres vivos, um recurso biológico, por exemplo, para fornecimento de alimento. O recurso climático é outro aspecto importante, um elemento ou combinação do clima, radiação solar, vento. Então temos aqui, quanto ao conteúdo, 5 grandes categorias que penso que facilmente as entenderás. Geológico, pedológico, hídrico, biológico ou climático. Vamos ver. Esta classificação que eu te disse que é uma das classificações que se usa muito. Quanto à rapidez de renovação, então podemos ter os recursos renováveis. O recurso renovável, se ele se vai naturalmente repondo. Eu costumo dar, por exemplo, o exemplo da capoeira. Tradicionalmente as pessoas tinham uma capoeira onde, de tempos a tempos, iam retirando um ou outro animal para o seu alimento. Mas, como não comiam as galinhas todas de uma vez só, comiam ora uma, passando algum tempo outra. Entretanto, iam surgindo pintos, os pintos cresciam, davam frangos e, mais tarde, tínhamos então galinhas. Então, o número de galinhas mantinha-se quase sempre constante ao nível dos anos, à medida que os anos iam decorrendo,
possibilitando que as pessoas tivessem alimentos. Temos então um recurso que se ia renovando, por isso chamamos recurso renovável. Um recurso não renovável, pelo contrário, é aquele que se esgota. É aquele que existe na natureza, resulta de um processo longo e se o homem o consumir a uma velocidade superior àquilo que ele se repõe, ele pode vir a esgotar. Então falamos de recursos não renováveis. Os recursos podem ser energéticos e não energéticos, podem ser usados para a produção de energia elétrica, de energia, dizemos que é um recurso energético, se não, dizemos que é um recurso não energético. Os recursos energéticos podemos ter os combustíveis fósseis, já vimos o caso do carvão, ou o caso do petróleo, ou o caso do gás natural, são então recursos, como já te disse, que podem correr o risco de esgotamento. Recursos energéticos são então não renováveis. Estes recursos são então não renováveis. Os recursos energéticos resultantes dos combustíveis fósseis são não renováveis. Os recursos energéticos podem ser também renováveis. E temos aqui um exemplo da floresta. Já há pouco eu te falei dela. A floresta, além de nos dar oxigênio, também produz biomassa. Esta biomassa tem sido, ao longo da história, também fonte de matéria para que as pessoas, por exemplo, se aqueçam numa lareira. As pessoas vão buscar um bocado de lenha, não abatem toda a floresta, abatem apenas uma ou outra árvore e, entretanto, as outras árvores vão crescendo. E isto vai possibilitando que, ao longo do tempo, as pessoas vão tendo sempre biomassa para se poderem aquecer, porque o ritmo que o consomem é inferior àquilo que eles se repõem na natureza. E, portanto, temos aqui um recurso que é um recurso renovável. Um recurso energético renovável, porque, como vimos, a taxa de consumo é inferior à taxa de renovação. Os recursos não energéticos podem ser ainda os recursos minerais, muito usados no nosso dia-a-dia, o granito, o calcário, o ferro, o cobre, fazem parte do teu dia-a-dia, e podemos ter, podem ser metálicos, ou não metálicos, como por exemplo o granito, o calcário ou a areia. O granito, por exemplo, usado muito para pavimentos e certamente o encontras em tua casa. Recursos não energéticos, recursos hídricos. Este, já vimos, um grande recurso cada vez mais valorizado. Recursos renováveis são então aqueles que vimos que podem ser usados quase infinitamente, explorados de forma sustentável. E este é outro aspecto. Lembra-te que eu disse que as pessoas chegavam ali à capoeira e não comiam as galinhas todas de uma vez só. Porque se comessem as galinhas todas de uma vez só, o recurso era não renovável. E então, é isto que importa, é este cuidado que importa ter com os recursos que nós dizemos que são renováveis. Têm que ser explorados de forma sustentável. Nós não podemos, por exemplo, chegar ao mar e comer todo o peixe que lá está, independente do seu tamanho. Se não dermos tempo para que as espécies se reponham, para que os filhotes cresçam, entrem em idade fértil e tenham filhos, e estes vão crescendo. E, portanto, se não tivermos cuidado com o que vamos comer, os recursos que eram renováveis, que sempre foram renováveis, podem deixar de o ser e podem entrar em esgotamento. Dos recursos não renováveis temos então, por exemplo, os recursos minerais, já vimos, e os recursos pesqueiros, se não os pescarmos de forma sustentável. Se pescarmos, por exemplo, filhotes e não dermos tempo para que eles se tornem adultos e tenham os seus filhotes. Pode pertencer a várias categorias? Pode. Depende daquilo que estamos a falar. A água pode ser classificada como recurso hídrico, mas se estivermos a falar da água numa barragem, ela pode ser vista como recurso energético. O urânio pode ter muitas funções, endurecimento de munições, mas é usado essencialmente nas centrais nucleares como recurso energético. Temos então o urânio, que pode ser classificado como um recurso mineral, mas também pode ser classificado como um recurso energético. Espero que tenhas gostado. Eu gostei de poder contar com a tua presença. Nos próximos 5 minutos de ciências falar-te-ei de como são explorados e transformados os recursos naturais. Obrigado.